Olá, meu nome é Diego Nunes, esse aqui é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Você receberá as notificações do YouTube se você ativar o sininho. Toda vez que chegar um devocional novo, o YouTube te avisa. Não esquece também de deixar o seu comentário, deixar o seu joinha e compartilhar essa mensagem. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, algo muito sério, por se tratar de uma preocupação que Jesus ele tinha com seus discípulos. E acredito que não só com os seus discípulos, mas essa preocupação também se estende a nós. Um belo dia, Jesus, como sempre, estava sendo perseguido pelos fariseus que insistiam em tentá-lo para que pudessem fazer ele tropeçar em suas palavras. Na ocasião, eles pediam um sinal para Jesus e o mestre, respirando fundo, diz que aquela geração não receberá sinal algum. Após isso, o mestre entra no barco com seus discípulos, aproveitando o gancho dos fariseus, ele trará um alerta para os discípulos. Marcos capítulo 8, versículo 13. Então Jesus foi embora. Ele subiu no barco e voltou para o lado leste do lago. Os discípulos haviam esquecido de levar pão e só tinham um pão no barco. Jesus chamou a atenção deles dizendo: Fiquem alertas e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros: Ele está dizendo isso porque não temos pão? Jesus, ouvindo o que eles estavam dizendo, e perguntou: Por que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não sabem e não entendem o que eu disse? Por que são tão duros para entender as coisas? Vocês têm olhos e não enxergam, têm ouvidos e não escutam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 pessoas? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 12. Jesus perguntou outra vez: E quando eu parti os 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. Então Jesus perguntou: Será que vocês ainda não entendem? Note que Jesus aqui, ele está falando de uma coisa e os discípulos estão entendendo outra. Isso, infelizmente, ainda é algo muito comum. Nós, como discípulos, temos que evitar dois caminhos ao interpretar algo que venha de Deus. Quais são esses dois caminhos que nós, como discípulos, temos que evitar? Primeiro, querer espiritualizar algo natural. O que é natural e o que é espiritual. E pode até parecer semelhante o outro caminho, por ser o caminho de volta, mas é importante frisar. Então, primeiro caminho, querer espiritualizar algo natural. Segundo caminho, transformar agora algo espiritual em algo natural. Muitas vezes o Senhor, ele vai nos pedir, você precisa cuidar do seu corpo, algo natural. Isso deve ser entendido e correspondido de maneira natural. Eu não vou cuidar do meu corpo orando, eu não vou cuidar do meu corpo lendo a Bíblia, eu vou cuidar do meu corpo, vou cuidar dessa tarefa natural de maneira natural. E se o Senhor disser a você, você está fraco, e aí não quer dizer que você vai para a academia fortalecer, quer dizer que você precisa orar, você precisa ler a Bíblia. Então é interessante que o povo, que nós como povo de Deus, saibamos entender o que realmente Jesus ele quer falar conosco. Estes dois caminhos são perigosos, pois nos distanciam da mensagem que a palavra está dissertando. Então, às vezes, Jesus está falando algo para nós e nós estamos entendendo outra coisa. Veja nos versículos abaixo, Pedro sendo usado primeiro pelo Espírito Santo e depois ele sendo usado por Satanás. É isso mesmo. Tire suas conclusões a respeito do não entendimento da palavra na sua origem. Olha que interessante. Qual que é a origem do não entender a palavra? Marcos 8, 27. É a continuação aqui do livro de Marcos. Depois Jesus e seus discípulos
foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: Quem é o povo? Quem o povo diz que eu sou? Jesus perguntou: Quem eles acham que eu sou? O que vocês já ouviram? Vocês poderiam me falar? E os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. Jesus perguntou: E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus fez essa pergunta. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Então Jesus está perguntando para os discípulos quem eles já ouviram através da boca das pessoas a respeito de quem Jesus é. E eles disseram aqui, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outros dizem que é um profeta. E Jesus direciona isso para eles. E vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro rapidamente diz: o Senhor é o Messias, ou seja, o Senhor é o Cristo, o Senhor é o Filho de Deus. Aqui no livro de Marcos, em algumas outras traduções, você vai ver Jesus dizendo: Bem disseste, Pedro. Jesus aqui ele vai mostrar que esse entendimento de quem de fato Jesus era, aonde Pedro parece acertar na mosca, ele não veio do entendimento do intelecto humano de Pedro, mas ele veio através do Espírito. Pedro, foi o Espírito que te revelou isso. Pedro aqui está entendendo quem é Cristo. Ele está aqui entendendo quem de fato Jesus é. E Jesus, após isso, Jesus começa a dizer: Olha, realmente eu sou, não quero que vocês espalhem essa notícia, mas saibam que eu vou dizer a vocês, eu vou sofrer muito, vão me agredir, vão me humilhar e vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E agora Pedro chama Jesus de canto. Fala: o senhor pode vir aqui, por favor? E Jesus começa a repreender o Pedro. Pedro começa a repreender Jesus. E ali, possivelmente, Jesus: não faça isso com o Senhor. Mestre, como que assim? O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor tem todo o poder, usa a tua autoridade. E aqui, agora, quando Pedro está sendo usado pelo diabo, Jesus vira para Pedro e diz: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Olha o agir do diabo na mente de Pedro, fazendo Pedro falar simplesmente como um homem, porque diz que Satanás pensa como um ser humano pensa, mas ele não pensa como Deus pensa. Então, ao ouvir a palavra do Senhor, o diabo tenta colocar na mente das pessoas esse filtro humano que não consegue discernir as coisas de Deus. Tem gente que está sentada em uma cadeira de um templo há muito tempo, sem entender de fato o que Jesus quer falar com ela. Está na hora de você pedir ao Espírito Santo. Em nossas orações, precisamos pedir sabedoria do Espírito para compreender as coisas do Pai. Nas suas orações, peça: Espírito Santo, e dá entendimento para eu compreender a tua palavra, seja na igreja, seja num evento, seja numa praça, seja em casa, seja no meu quarto lendo a Bíblia, ouvindo esses devocionais. Senhor Jesus, me faça compreender. Espírito Santo, me faça compreender o que Deus tem para dizer ao meu coração. Que o meu entendimento ele não seja dificultado pela ação do diabo, que, como mais uma vez, saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa
e não como Deus pensa. Tome cuidado. Se você estiver sendo influenciado pelo diabo, quando você está diante da palavra, você pode estar perdendo as bênçãos contidas. Por que bênçãos contidas? Porque no entendimento há uma bênção. No desentendimento, você está perdendo as bênçãos espirituais que Deus tem para te dar. Quero finalizar hoje esse devocional com uma oração. E nessa oração, vamos pedir que o Espírito Santo, ele nos ajude a compreender as palavras da Bíblia, as palavras de Deus, para que nós possamos obedecer, para que nós possamos permanecer firmes, para que nós possamos ser salvos. Feche os teus olhos, é momento de oração. Senhor Deus e grandioso Pai, nós nos achegamos até o Senhor nessa oração e pedimos ao Senhor, o Senhor que já enviou o teu Filho e também já enviou o Espírito Santo, que nos fará, Senhor, compreender a tua vontade, a tua palavra, pois quem melhor do que o Filho e do que o Espírito para entender o Pai? E só através deles poderemos te compreender, grandioso Deus. Não nos deixe perder tempo, não nos deixe assentarmos na tua casa ou em casa mesmo e abrirmos a tua palavra sem que entendamos o que de fato o Senhor tem a nos dizer. Não nos deixe perdido, não nos deixe sem capacidade, nos capacita para que possamos entender as revelações. E através desse entendimento, quantas bênçãos estão programadas para nós. É a tua palavra mesmo que diz que conheceríamos a tua verdade e a tua verdade nos libertaria. Como seremos livres, grandioso Deus, se não tivermos o entendimento da tua palavra? Nos perdoe todas as vezes que a interpretamos errado, nos perdoe todas as vezes que o Senhor estava falando de um assunto e nós estávamos entendendo o outro. Quando pegamos os atalhos ou os caminhos que podemos dizer que trocamos entendimento, trocamos ali, Pai, o entender de algo espiritual como natural ou vice-versa. Nos livre de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para todo sempre. Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor terá um prazer enorme de ser o nosso professor. E nós, o grande privilégio de ter o melhor dos melhores nos ensinando a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, grandioso Deus e Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Fique ligado todos os dias, porque todos os dias nós temos o nosso devocional. Fique com Deus e até o próximo devocional.